Olá, queridos. Bom, vamos aqui, vou abrir o Facebook, o YouTube, para a gente entrar também ao vivo aqui, para falar sobre o Janeiro Branco. Então vamos lá. O pessoal pode ir chegando. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental. Vamos lá, ver o pessoal chegando. Deu uma atrasadinha, tive que dar mamar pro Vicente antes de entrar aqui. Estou abrindo aqui o YouTube, canal Psicóloga Sara Santos. Vou falar sobre Janeiro Branco. E aí, galerinha? Bom, vamos lá então. O pessoal tá chegando. Eu não consegui entrar aqui pelo YouTube, mas vamos aqui pelo Instagram. Então, eu trouxe algumas informações importantes pra gente estar falando aqui sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental, né? Principalmente nesses tempos de pandemia em que a gente está vivenciando aí desde o final de 2019 e que a gente viu, né, a notícia aí no mundo e principalmente aqui desde 2020 inteiro. Então, por que é o Janeiro Branco, né? Bom, o Janeiro Branco é uma campanha que foi criada pelo psicólogo Leonardo Abraão, onde ela foi desenvolvida, foi criada por ele desde 2014, a partir de um momento em que ele teve um insight, né, vamos assim dizer, de pensar, caramba, não existe uma campanha para se cuidar da saúde mental como existe, por exemplo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né, e outras campanhas também. Então, o Janeiro Branco surgiu daí, né, dessa importância de chamar a atenção da humanidade de uma forma geral para as questões e para as necessidades também que estão relacionadas à saúde mental e à saúde emocional, porque infelizmente ainda existe muito preconceito em relação a cuidar da saúde mental e a cuidar da nossa saúde emocional, né? Tanto das pessoas, né, de uma forma geral, como também de algumas instituições. Quando você fala, por exemplo, que você está fazendo um trabalho, né, de psicologia, sendo acompanhado, oi Clóvis, seja muito bem-vindo, que bom vê-lo por aqui. Então, quando a gente faz, né, ou avisa, fala com algum familiar que a gente está fazendo um acompanhamento psicológico, às vezes gera um certo preconceito. Paulo também, seja muito bem-vindo. Estamos aqui iniciando a nossa live, então a gente vai falar sobre a importância do Janeiro Branco, a importância de cuidar da saúde mental e da saúde emocional e o porquê, né, que surgiu
essa campanha. Então, por que do Janeiro Branco? Normalmente, pegando aí o final do ano, né, Natal e Ano Novo, é muito comum no início do ano, de qualquer novo ciclo, a gente fazer um balanço da nossa vida e criar algumas metas, alguns objetivos em relação a alguns desejos que a gente gostaria de concretizar, de realizar. Agora, em relação ao cuidado com a saúde mental, não existe muito isso. Então é muito comum, às vezes, as pessoas falarem: esse ano eu vou tentar fazer dieta, vou tentar emagrecer, vou tentar fazer uma atividade física. Então, nesse período do ano, é mais comum as pessoas terem esse pensamento. E aí a proposta é que esse janeiro você consiga fazer como se fosse uma folha em branco. E aí sim, começar a olhar para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional. Então, é importante existir campanhas voltadas para isso, campanhas voltadas para sinalizar, principalmente dentro das instituições, a importância de cuidar da saúde mental, de conscientização e principalmente para a gente combater tabus, preconceitos e estigmas que ainda existem com pessoas que precisam e que fazem um acompanhamento. Um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, ele tem que ser visto da mesma forma quando a gente também precisa ir, por exemplo, em um clínico geral, quando a gente precisa ir, por exemplo, num endócrino, no ortopedista. Então, cuidar da nossa saúde mental também é cuidar da vida, né? Também é se importar, também é se preocupar. Então, é importante ter esse movimento. É importante parar e olhar para isso. Apesar da campanha ter surgido apenas em 2014, a gente precisa falar mais sobre isso. Então, a ideia é que o mundo inteiro comece a ter esse olhar de se importar com o outro, de se preocupar com o outro. Então, o Janeiro Branco normalmente ocorrem palestras, rodas de conversa, encontros de uma forma geral entre instituições, vários psicólogos promovem. É muito comum, às vezes, você encontrar pessoas em semáforos com cartazes, né? Eu já participei de um evento, inclusive, que tinha o dia do abraço, o momento do abraço. Então, é importante a gente olhar para o outro e a gente se preocupar com o outro também. E o Janeiro Branco, ele proporciona isso, né? Então, a gente também chama a atenção nesse movimento do Janeiro Branco. A gente chama a atenção também para a importância de se ter políticas públicas de saúde, né? De saúde mental. A gente fala sobre a questão da própria conscientização da humanidade e das autoridades governamentais e legislativas também para a questão da importância e do respeito de estratégias de políticas públicas voltadas para a promoção da saúde mental na sociedade de uma forma geral. E aí, quando a gente pensa nisso, quando a gente fala sobre isso, é normal a gente sinalizar, né, que quem cuida da mente, cuida da vida. Então, é importante a gente ter esse olhar também. É importante a gente parar o que a gente está fazendo e se perguntar, né, caramba, eu também cuido da minha saúde mental? Como que eu tô, as relações em que eu tô inserido são relações saudáveis? Eu tô em um ambiente saudável? Oi, Ebert, seja bem-vindo aqui, muito bom te ver por aqui. E a gente tem que falar mais sobre isso, né? Quem cuida da mente, cuida da vida. Então, nesse mês de campanha, inclusive, a própria Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela também divulgou e chamou também a atenção para essa questão da gente se preocupar mais, né? E falar mais sobre a nossa saúde mental. Então, ela chama a atenção para a questão dos cuidados
em relação à própria questão da pandemia. Muitas pessoas perderam entes queridos, né, nesse período tão assustador e tão assim devastador. Foi um ano bem complicado e bem difícil para muita gente. Então foi um momento, né, que as emoções das pessoas estavam mais fragilizadas, mais afetadas, e normalmente o processo de luto ele já vem carregado de algumas características bem particulares, né? A própria questão da dor, a própria questão do processo que existe no luto para você se despedir de alguém, o ritual, né, que existe. E com a pandemia do coronavírus, a gente foi impedido de fazer esses rituais, né, de se despedir de uma forma digna, inclusive de reconhecer e ver o corpo, né, de saber que caramba, eu tô fazendo esse ritual fúnebre para um ente querido, ele merecia ter todas as honras possíveis. Então a gente foi tolhido disso, e isso traz dor, isso gera angústia, isso provoca sofrimento e provoca adoecimento também. Muitas pessoas ficaram com medo também de caramba, como que eu vou voltar para o meu ambiente de trabalho, como que eu vou conseguir pegar um meio de transporte, porque o vírus você não sabe quem tem, você não sabe se você vai ser contaminado ou não. Então isso gera uma tensão, gera um estresse. Muitas pessoas ficam com essa questão do estresse muito mais acentuada, essa tensão, a própria ansiedade também. Então ela foi agravada nesse período da pandemia. E o que a gente faz para tentar reverter isso? O que a gente faz para tentar diminuir um pouco a ansiedade em relação a esse tempo que a gente está vivenciando? Então é ideal que você pare um pouco e tenta se perceber dentro desse processo também, né? Tentar ver de que forma toda essa pandemia, toda essa questão está te afetando, a forma em que você está também assistindo os telejornais com as informações, porque às vezes você fica tão tenso, né, que você quer acompanhar tudo 24 horas, e isso também gera um estresse, gera uma ansiedade, e você não consegue ver nada além disso. Apesar que a gente precisa estar informado, a gente precisa saber como que está a evolução, né, na nossa região, no nosso estado, enfim. Mas a gente também precisa cuidar um pouco da nossa... Um pouco não, a gente precisa cuidar também da nossa saúde mental. Então todo cuidado conta, né? É você ter uma qualidade de sono melhor, é você conseguir fazer uma caminhada, é você conseguir conversar com alguém, é você conseguir falar com alguém sobre o que está te incomodando, o que está te trazendo e gerando esse desconforto. Até porque é importante a gente ter atenção, porque a pandemia sinalizou algumas questões que vêm se acentuando, principalmente aqui na nossa região, aqui no Brasil. Então, por exemplo, dados, né, da própria Organização Mundial de Saúde. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela relata que o Brasil é o segundo país das Américas com maior número de pessoas depressivas, equivalentes a 5,8% da população, atrás apenas dos Estados Unidos, com 5,9%. Então, a depressão, ela é uma doença que afeta 4,4% da população mundial. É um assunto muito sério, é um assunto que a gente precisa tirar, né, desmistificar todo preconceito, todo estigma que existe em relação a pessoas que sofrem com a depressão. E o Brasil é ainda o país com maior prevalência de ansiedade no mundo, com 9,3% de sintomas, né, de pessoas com ansiedade. Então é importante a gente olhar para isso, né? O que está provocando ansiedade na população?
o que está gerando isso, como que você se sente também em ouvir, né, agora essa informação, né, de que caramba, nós somos o maior país, estamos na maior prevalência com os sintomas de ansiedade. O que está me gerando e me provocando ansiedade? A ansiedade, é importante deixar claro, ela não é de todo ruim, né? A ansiedade, quando a gente conhece e sabe identificar o que provoca os gatilhos, né, ansiosos, a gente consegue controlar um pouco ela. Então a ansiedade, ela, por exemplo, ela nos impulsiona, ela nos movimenta. Quando você pensa, por exemplo, em viajar, né? Caramba, eu quero viajar e eu vou planejar minha viagem. Você vai pesquisar, você vai se informar, você vai, né, fazer todo um movimento para tentar realizar esse desejo de ir viajar. Isso foi gerado e provocado pela ansiedade. Então, se você não estivesse com esse impulso, né, em relação à ansiedade, você de repente não ia se mexer. Então, essa ansiedade boa, ela nos move, ela nos impulsiona. Agora, quando a ansiedade já vira uma ansiedade patológica, onde a gente não consegue pensar em mais nada, só fica pensando na situação provocadora, né, ou que provoca esses gatilhos que acionam a ansiedade, a gente não consegue fazer mais nada, a gente paralisa. E aí, por isso que é importante a gente perceber o que está provocando ansiedade na gente. Oi, amiga! Saudade de você, Marcela! Linda! Sua afilhada tá enorme, lindo demais! Então, voltando para a questão da ansiedade. Quando a gente consegue perceber e identificar, né, o que provoca essa ansiedade na gente, o que está fazendo a gente paralisar, a gente consegue se cuidar, a gente consegue procurar ajuda, que é fundamental. Às vezes as pessoas ficam, né, num lugar de que não vou falar para ninguém, porque as pessoas vão achar que eu sou maluco, né? Não vou no psicólogo, não vou no psiquiatra, porque isso é coisa de louco, né? E não é por aí, né? O Janeiro Branco, ele existe também para isso, para a gente tirar esse estigma de que psicologia, psiquiatra é coisa para maluco. Não é, né? A psicologia, a psiquiatria é coisas para pessoas saudáveis também, porque o que significa ser saudável, né? Não significa ausência de doença. A gente às vezes tem essa ideia de que uma pessoa saudável é quem não tem nenhum tipo de doença, nada, né? E não é por aí. Às vezes você pode até ter algum tipo de patologia, mas você ser uma pessoa saudável, né? Ser uma pessoa onde você tem os acompanhamentos necessários, onde você tem o suporte tanto familiar quanto profissional, porque precisa de uma rede de apoio também para funcionar dentro desse processo de ansiedade, de depressão e por aí vai. Então, o Janeiro Branco, ele nos convida a essa reflexão, a esse pensamento, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou no trabalho que eu gostaria de estar? Eu estou no ciclo de amizades que me faz bem? Eu estou vivendo de uma forma saudável? Porque às vezes a gente acaba entrando em algumas relações, até dentro do próprio contexto familiar ou em ambiente de trabalho, que isso existe. Algumas relações tóxicas, por exemplo. Então isso provoca adoecimento. E a gente às vezes não tem força mesmo de procurar ajuda, de conseguir falar para o outro que eu não estou bem. Por isso que é importante a gente conseguir perceber e identificar as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Porque quando a gente identifica, por exemplo, um pensamento que é dito, né, como pensamento automático, que nos provoca algumas angústias, estresses, né, que às vezes até reforça alguma ideia
errada que a gente tem ao nosso respeito, a gente, quando consegue identificar esse tipo de pensamento, a gente vai trabalhar em cima disso, identificar quais são os comportamentos que você está realizando para reforçar esse tipo de pensamento, porque às vezes podem ser pensamentos sabotadores, por exemplo. E aí, como que a gente modifica isso? Como que a gente vai modificar o comportamento para modificar o pensamento? E aí sim, a gente consegue se perceber e fluir de uma forma mais saudável, né, nas relações que a gente vivencia. Então, essa campanha do Janeiro Branco, ela está na sua 8ª edição, né? Ela começou aí em 2014 com o psicólogo Leonardo Abraão, e ele vem sempre falando isso, né? Que todo cuidado conta, e que todo cuidado é esse. É você conseguir ter uma boa relação, por exemplo, né? E conseguir parar e perceber a natureza. Às vezes a gente fica tanto na correria que a gente não consegue valorizar o sol que a gente tem, né? As vegetações, né? Por exemplo, a praia. Às vezes a gente tem a possibilidade de ir à praia só para ficar lá desfrutando da imagem, né? Ficar lá olhando, sombrinha, água fresca, uma aguinha de coco. E às vezes a gente não valoriza isso. A gente é normal não, é muito comum as pessoas pensarem ou até falarem: ah, não, depois que eu conseguir tal coisa, eu vou ter um momento para me aposentar, para descansar, e aí sim eu vou curtir a vida. Essa pandemia, ela veio mostrar pra gente que não é bem por aí, né? A vida, ela é um sopro. Então, às vezes a gente fica se preparando e se programando para não, depois que eu fizer tal coisa, eu vou olhar para mim, eu vou cuidar de mim. Ah, não, eu vou cuidar dos meus filhos, depois eu olho para mim. Ah, não, vou me dedicar ao trabalho e depois eu olho para mim. A gente tem a sensação de que somos insubstituíveis e nós não somos. Então, é importante a gente parar e perceber isso também. Caramba, como que tá a minha rotina? Eu tenho feito coisas que eu gostaria de fazer? Eu tenho valorizado as pessoas que estão ao meu redor, né? Eu gosto de estar onde eu estou, e às vezes a gente não faz esse movimento. E aí, quando a gente pensa em fazer isso, já é tarde demais. A gente não teve oportunidade. A gente não teve oportunidade de se relacionar de uma forma saudável, né? De falar para o outro o quanto ele é importante pra gente, o quanto a gente sente falta dele. E aí, quem adoece somos nós. E aí é importante, sim, sempre se perceber e perceber o outro. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental, sim, o ano todo. O Janeiro Branco tem essa proposta também, né, de cuidar da nossa saúde mental de janeiro a janeiro. E não apenas ter esse momento de reflexão apenas no início do ano, né? Vamos sempre parar para refletir isso, principalmente nos nossos ambientes de trabalho, porque às vezes a gente tende por essa sensação, né, de sermos insubstituíveis e de querer fazer tudo e dar conta de tudo e não olhar pra gente, a gente esquece da nossa saúde, né? A gente só consegue perceber quando a gente somatiza, e aí já é tarde demais. Então vamos cuidar de forma preventiva, né? Como eu costumo dizer, mente sã e corpo são, porque normalmente a gente só cuida do corpo. Normalmente existem campanhas e políticas de que você precisa fazer dieta, você precisa estar com um personal trainer, você precisa... Realmente precisamos cuidar do corpo, mas a gente também precisa cuidar da mente, porque quando a gente tem alguma questão que a gente não consegue falar, que a gente não consegue elaborar, a gente acaba somatizando, e o que não é falado vira sintoma, né? Se torna um sintoma. E é muito ruim quando a gente chega em um nível de adoecimento psíquico tão grande e para e pensa: caramba, se eu tivesse feito um movimento de já ter procurado ajuda logo no início, quando eu me percebi assim, não ter ficado com vergonha, ter sinalizado para o meu parceiro, para minha parceira, ou para minha família,
né? Ter feito um movimento de, olha, eu não tô bem, falar com o chefe, porque às vezes o chefe tá até percebendo, mas você é aquela pessoa que, não, eu dou conta de tudo, pode deixar que eu dou conta de tudo. E aí você fica, né, acumulando funções, acumulando coisas como uma forma também de fuga, de você não entrar em contato com isso que está te afetando no momento. Então, essa campanha do Janeiro Branco, ela é essencial para todas as pessoas, principalmente para os pacientes psiquiátricos, né? Os pacientes que sofrem com muito preconceito e estigmas na população, as pessoas que sofrem aí, que fazem parte de uma certa relação de risco também em relação a questões da saúde mental. E aí por isso que se faz necessário a gente sempre estar falando, sempre incentivar cada vez mais a importância de procurar ajuda, de buscar um auxílio e de sinalizar, né, de que, olha, eu não sou super-homem, não existe isso, né, o mito do super-homem e da Mulher Maravilha. A gente não é insubstituível e às vezes a gente só percebe isso quando a gente está numa situação muito pior. Então, a própria questão aí que trouxe, né, com essa pandemia do coronavírus, que foi o aumento da ansiedade e da depressão, ela mostra que a saúde mental, ela provoca também, né, o Janeiro Branco, ele provoca também reflexos nessas duas patologias que são bem estigmatizadas, numa forma geral, na população. Hoje em dia até algumas pessoas falam, não, mas a ansiedade é a doença do século, então, eu sou ansioso. Fala que é ansioso como se fosse vou na padaria, né? Então, como se fosse uma coisa legal, uma coisa boa, é legal ser ansioso. E não é bem por aí, né? A gente precisa falar um pouco disso, falar sobre também esse processo de construção que existe em relação a afastamento no ambiente de trabalho, pelo simples fato da pessoa às vezes sinalizar através de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico que sofre de ansiedade e depressão, né, que é o próprio estigma e preconceito aí. Então, algumas pesquisas realizadas, né, por alguns institutos, por alguns professores, por exemplo, o próprio Instituto de Psicologia da UERJ fez uma pesquisa sobre o comportamento dos brasileiros durante esse período de isolamento social, onde pessoas, né, com estresse agudo, na primeira coleta de dados, essas pesquisas foram realizadas no período do dia 20 a 25 de março e foi identificado 6,9% de pessoas contra 10,3% de pessoas na segunda etapa dessa entrevista, que já foi no dia 15 e 20 de abril. E acabou evoluindo, se agravou muito mais no período de 15 a 20 de abril e evoluiu aí em junho, né, que foi o agravamento, em mais ou menos 14,7% de aumento em relação à ansiedade e à depressão. E para a depressão, os números saltaram muito mais, foi em torno de 4,2% para 8%. É um índice muito alto em relação a esse momento, né, que a gente está vivenciando com o coronavírus. Então, é importante a gente perceber que essa questão da pandemia acentuou e agravou os casos de crise aguda, principalmente em relação à ansiedade, e a gente percebe isso até nesse movimento, né, de retorno, de retomada. Você já vai voltar para o trabalho dentro de todos os cuidados, use máscara, álcool em gel, né, evite aglomerações, enfim, mas existe ainda algumas pessoas que são bastante. Existe um número expressivo de pessoas que ficam com medo de circular no transporte público, no próprio ambiente de trabalho. Algumas pessoas desenvolveram, inclusive, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, em relação a essa questão da pandemia, né, as marcas que a pandemia nos deixou. E o que a gente faz
para conseguir lidar com isso, né? Foi o que eu já sinalizei. É importante se perceber quais são os gatilhos que estão provocando esse comportamento, esse pensamento, e a gente conseguir fazer com que na terapia a gente fale mais sobre isso, a gente leve as questões que incomodam e conseguir desenvolver recursos internos para enfrentar esses momentos mais ansiosos. Então é importante a gente ter um olhar de que todo cuidado conta, literalmente. Então tenta perceber mais o seu sono. Você está conseguindo ter uma noite de sono tranquila, né? Você está conseguindo às vezes parar para fazer uma coisa que você gosta, ver uma série, ver um filme, tentar desopilar um pouco, né, da tensão, do estresse do dia a dia. Você está conseguindo perceber as suas relações, você está conseguindo perceber se você está comendo mais ou menos. Então é importante se perceber e perceber como que você está em relação à sua saúde mental. Então a pandemia ela trouxe esse olhar, né? Deixa eu só beber uma água. Então a pandemia ela acentuou aí esses fatores que acabaram influenciando, né, com um impacto muito forte nas questões psicossocial. Então a gente observa esse aumento exponencial nos casos de ansiedade, nos casos de depressão. E às vezes as pessoas não falam muito, mas uma das formas também que a gente pode utilizar para tentar desopilar um pouco é o nosso próprio lado espiritual também, porque nós somos seres biopsicossocial e espiritual. E às vezes a gente não olha para os outros lados, a gente cuida, como eu falei, a mentalidade apenas de só cuidar do corpo, né, da parte física, e esquece as outras áreas, né? Não existe um equilíbrio. Então é fundamental que a gente tenha esse hábito e esse costume, né, de se perceber enquanto podemos, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que contraíram a Covid, por exemplo, se tivesse tido uma oportunidade de fazer diferente, eu tenho certeza que fariam. Então, já que a gente tem esse privilégio, por que não, né? Por que não utilizar a campanha do Janeiro Branco, que faz e fala aí sobre a prevenção da saúde mental e saúde emocional, e por que a gente não faz isso ao invés de querer depois tratar como formas com paliativos? Então vamos olhar para nós, né? Olhe para si, se perceba, vamos falar mais, né? Trabalhar as nossas questões emocionais, nos relacionar de forma saudável, perceber o que nos afeta e até sair do ambiente se for necessário. O que é mais importante para você? O estar ou o ser, né? Então vamos nos permitir mais a ser, a nos desenvolver melhor quanto ser humano, quanto pessoa, nas nossas relações pessoais e individuais também. E aí eu queria abrir para perguntas, se tem alguma pergunta, se querem falar alguma coisa. Eu vou deixar o vídeo gravado, tá? E aí qualquer questão que surgir também eu posso estar respondendo via direct. Então eu acho que eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma pergunta pode fazer, que vai ser um prazer respondê-los. Então, gente, eu vou ficando por aqui, né? Vou só ressaltar mais uma vez aqui uma das estratégias que eu acabei de ver aqui nas minhas anotações, que, por exemplo, a própria Fiocruz, ela lançou algumas cartilhas de recomendação em relação à prevenção da saúde mental. Então, ela faz recomendações
para o enfrentamento dos desafios da saúde mental, como você se reconhecer, né? Foi o que eu sinalizei aqui, e procurar sempre o acolhimento, procurar identificar os seus medos, os seus receios, procurar outras pessoas de confiança para você falar sobre algumas questões, a própria retomada de estratégias e de ferramentas de cuidado e também desenvolver a prática do autocuidado. Isso é muito importante, isso é primordial assim, para o nosso dia a dia. Então, identificar, né, as ferramentas de cuidado que tenham sido usadas em momentos de crise ou de sofrimento e ações que tragam também a sensação de maior estabilidade emocional. Eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte: é necessário a gente ter o nosso kit de primeiros socorros emocional. Então, como ele funciona? Quando a gente identifica, né, que caramba, eu não tô bem, ou hoje o dia não foi muito legal, não tô me sentindo muito bem, tenta perceber o que normalmente você faz, a gente faz isso até de uma forma inconsciente, mas tenta identificar o que você faz normalmente quando você está se sentindo triste, né? Como que você se percebe e o que te alivia. É muito comum, às vezes, algumas pessoas terem o hábito de eu vejo uma série, eu como um chocolate, tomo uma Coca-Cola, eu gosto de fazer bolo, né? Eu tenho inclusive uma paciente que ela adora cozinhar quando ela não está se sentindo bem. Então isso é uma prática de autocuidado também. Então, percebeu que caramba, eu não tô num dia legal, eu não tô saudável, eu não tá legal, procure ajuda, primeiro de tudo, fale sobre isso, coloque para fora, isso é fundamental, a gente precisa falar mais, né? Lembra do que eu falei lá no início, o que a gente não coloca para fora se torna um sintoma, e aí não é legal, né? Não é legal a gente somatizar por questões que a gente poderia simplesmente, desculpa a expressão, vomitar, né? Então coloca para fora, não deixe isso dentro de você, não se permita adoecer por causa dos outros ou por causa de algumas situações, né? Se perceba sempre você em primeiro lugar. Isso é importante, isso é fundamental para a nossa saúde mental e para a nossa saúde emocional. Então, invista em exercícios de atividades físicas, de atividades mentais também, isso é muito bom, né? De atividades também de respiração, é muito bom. Às vezes a gente parar um dia, por exemplo, eu desenvolvo com os meus pacientes também a própria questão do mindfulness. Então, o mindfulness trabalha a questão da consciência plena. Então, que está muito atrelado a técnicas de respiração. Então, percebeu que você está um pouco ansioso, né? Está um pouco disfuncional, caramba, para tudo, respira, né? O simples ato de você sentar de uma forma mais confortável, né? Encostar suas costas, tentar se perceber, puxar o ar, simples assim, ó. Esse movimento ajuda muito, né? O fato de você conseguir parar um pouquinho e olhar para você e respirar, perceber o seu pulmão enchendo de ar, isso te dá força, isso faz a gente às vezes conseguir elaborar algumas situações. Então invista em práticas de exercícios também de respiração, isso é muito bom. Em ações que auxiliem na redução do nível de estresse agudo. Acabei de falar, né? Entre alguns está aí a própria meditação, a leitura, é muito bom a gente, às vezes, ler coisas que a gente gosta, é fundamental, né? Para um pouquinho e tem esse momento com você, né? Eu costumo falar, o que você gostaria de fazer com você e para você hoje, né? Tenta se perceber nisso também, nós somos importantes. Antes de a gente querer se dar para o outro, doar para o outro, a gente precisa primeiro doar e dar pra gente. Não é ser egoísta. Isso é desenvolver o autocuidado. E só a gente pode praticar isso. E também é uma prática do auto-amor, né? Tá aqui, ó. Esse livro eu super recomendo,
é da Ellen, a psicóloga Ellen Senra, que é a coordenadora editorial desse livro aqui. Então, ele ensina muita coisa mesmo. Então, é de uma fácil leitura, dá para você investir em você mesmo e desenvolver essa prática do autocuidado e desenvolver aí, que é um hábito, né? É uma prática mesmo e é diário. E também desenvolver o auto-amor. Então, invista em meditações, leitura, exercícios de respiração, a própria questão do artesanato, né? Parar um pouco, caramba, deixa eu pintar, desenhar, fazer pátina, tem várias técnicas que o artesanato te proporciona. Então, para um pouco e vamos fazer alguns trabalhos manuais também. Isso também faz a gente aliviar o estresse, que às vezes a gente quer, né, dar um soquinho em alguém, né? Por exemplo, o boxe ajuda bastante. Então vamos tentar descarregar um pouco toda essa tensão que a gente carrega e a gente não coloca para fora, a gente precisa colocar. Estimular ações compartilhadas de cuidado, evocando a sensação de pertencimento social, como as ações solidárias e de cuidado familiar e comunitário. Ninguém melhor para cuidar de você, Bárbara, essa linda! Ninguém melhor para cuidar de você do que você mesmo. Você sabe de fato o que te incomoda e o que te agrada, mas é fundamental a gente parar um pouco e olhar para nós mesmos. Então eu deixo aí de novo para vocês a dica do livro da Ellen, né, da editora Conquista. Comprem, vale muito a pena mesmo. Então, investir em você, investir em autocuidado, investir na tua saúde mental e na tua saúde emocional, ninguém mais vai fazer isso a não ser você mesmo. Então, e se você perceber que você tá ficando em um ciclo vicioso, né, de constantes recaídas, vários gatilhos emocionais que te paralisam e você não consegue sair desse lugar, procure ajuda profissional, de profissionais da área de saúde e de profissionais da área de saúde mental e saúde emocional, né? Não fica só para você, não tente resolver sozinho. Tem questões que não adianta a gente resolver, a bebida é minha terapia. Não, querido, né? O que tá te levando também para esse lugar, para você descontar na bebida, né, algumas questões que você gostaria de resolver e de elaborar. Então para tudo, olha para você, vamos cuidar da gente, né? É tão bom abraçar e nesse período de pandemia a gente está sendo privado disso. E o abraço às vezes faz muita falta, às vezes não, sempre faz. Então se abrace, se acolha. Eu costumo falar para os meus pacientes isso. É momento de acolher a sua dor, né? E a partir daí, o que a gente faz com isso? Né? A partir daí, como que a gente elabora e como a gente desenvolve e cria recursos internos para enfrentar essas situações, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito bom ter visto vocês aqui. Vou deixar a live gravada e espero que a gente se encontre em próximas lives, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês, trazendo um pouco desse olhar da importância de cuidar da saúde mental e da saúde emocional, principalmente em tempos de pandemia. E lembrando que quem cuida da mente, cuida da vida. Tá bom? Tchau, tchau. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, amiga. Adorei também ter você aqui. Saudade!